Opa. Então, pessoal, o meu grupo ficou com o tema. Vamos falar um pouco sobre a web semântica, esse é o nosso tema. E o meu grupo é formado por 4 componentes: eu, Alan Borges, Brenda Sampaio, Gabriel Barreto e Jurema dos Anjos. Bom, a web semântica basicamente é um conjunto fascinante de tecnologias que tem como seu principal objetivo tornar a web mais inteligente, mais inteligente e mais compreensível para as máquinas. Imagine só um universo em que a integração de dados, a interoperabilidade e a busca avançada não são apenas possíveis, mas nesse universo, esses são as normas desse universo. E é aí que vai entrar a web semântica, porque ela vai proporcionar exatamente isso. Eu vou aprofundar um pouco mais nesses três que eu comentei. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a integração de dados. Tipo, ao falar desse termo integração de dados, tem-se diferentes fontes de informações que vão colaborar entre si de um jeito, de uma forma harmônica. E é como se todas elas estivessem falando a mesma língua. E assim vai permitir que as máquinas possam compreender e usar esses dados de uma forma bastante eficiente. Eu vou me aprofundar mais sobre eles. Eles são os 3 insights principais da web semântica, que são, como eu falei, a integração de dados, a interoperabilidade e a busca avançada. Eu vou falar um pouco agora sobre o primeiro, a integração de dados. Na web semântica, a web semântica, na verdade, ela é como se fosse um maestro que rege uma sinfonia de informações. Então, ela vai permitir a integração de dados de diversas fontes. E vai criar também um ambiente em que as informações vão fluir livremente e vão ser compreendidas pelas máquinas e também são prontas para serem compartilhadas de uma maneira bastante eficaz. Essa é a ideia da integração de dados. É integrar diversas fontes diferentes para criar um ambiente que as informações possam fluir e ser compreendida por máquinas diferentes. A interoperabilidade ela é como se fosse uma habilidade de diferentes sistemas conversarem entre si. Porque, tipo, independente das diferenças dos sistemas, eles vão conseguir conversar entre si. Isso significa que plataformas e aplicativos diferentes, diversos aplicativos, vão poder colaborar para promover uma experiência mais unificada. Essa é a ideia. E por último, ficou a busca avançada. Ela é um dos pilares da web semântica. E, tipo, ela não apenas vai encontrar dados, mas ela também vai compreender o significado por trás desses dados e vai resultar em buscas mais refinadas e proporcionar informações verdadeiramente relevantes aos seus usuários. Eu vou me aprofundar um pouco mais na busca avançada, na web semântica, que é, como eu comentei, um dos pilares. E ela vai trazer com ela 3 elementos chaves que vão se destacar bastante nesse contexto, que são a consulta semântica, a semântica personalizada e a descoberta de conhecimento. A consulta semântica, ela é como se você tivesse um assistente pessoal para suas buscas, porque ela vai utilizar mecanismos semânticos para compreender a sua intenção, a intenção do usuário, e com base nas suas intenções, ela vai fornecer resultados mais relevantes e preciosos para você. Essa é a ideia dela. É como se a web estivesse sintonizada nos desejos de cada um, de cada usuário. Por segundo, vem a semântica personalizada. Bom, imagine só uma busca que vai se adaptar às suas preferências e contexto. Essa é a ideia da semântica personalizada. Ela vai permitir isso, ela vai ajustar os resultados de acordo com os detalhes individuais de cada usuário. E assim ela vai proporcionar uma experiência que vai ser bastante personalizada para cada usuário. Essa é a ideia dela. Com base nas preferências e contexto de cada usuário, ela vai permitir buscas adaptadas para cada um. E por último, temos também a descoberta de conhecimento. Como eu falei, a busca avançada na web semântica, ela não se limita apenas a encontrar informações. Ela é uma ferramenta poderosa para descobrir novos conhecimentos. E aí que entra a descoberta de conhecimento. Descobrir novos conhecimentos e ela também vai revelar relacionamentos ocultos entre os dados de cada usuário. É como desvendar segredos na vastidão da web. Olá, meu nome é Jurema e fiquei no grupo com o tema Web Semântica. Estarei falando sobre os desafios e problemas encontrados nele. E um desses problemas e desafios encontrados na Web Semântica está a padronização de ontologias, que é criar e manter ontologias padronizadas por diferentes comunidades, tendo diferentes
maneiras de apresentar conceitos e relações, ou seja, cada comunidade tem uma linguagem diferente e nisso tem que criar maneiras diferentes para cada um desses povos e comunidades entender as linguagens e nisso acaba dificultando cada vez mais. Outro desafio encontrado na web semântica é a escalabilidade, que é lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente e é um desafio especialmente quando se trata de manter a integridade semântica em uma escala massiva, que significa em um alto nível de dados que tem que estar sendo mantida, e nisso, bem provável, gera como que se diz o nome lá? Meio que sobrecarrega a memória do sistema ou do programa, e isso acaba gerando problemas graves para o sistema. O terceiro desafio a ser abordado sobre web semântica está a adoção e educação, porque nela é necessária uma maior conscientização e compreensão por parte dos desenvolvedores, empresas e usuários finais. Ou seja, o desafio é criar padrões de linguagens e que sejam legíveis às pessoas e também operem como uma fonte de dados que os computadores possam processar automaticamente. Gente, como eu já vinha falando sobre os problemas e desafios da web semântica, eu venho aqui novamente falar sobre eles todos em gerais, que é o caso da padronização de ontologia, escalabilidade, adoção e educação na web semântica, que no caso envolve meio que todos envolvem uma coisa só, que no caso da padronização de ontologia fala sobre o desafio maior, a dificuldade encontra na parte de diferentes comunidades, pois tem maneiras de apresentar conceitos e relações, ou seja, cada comunidade tem algo diferente. Então, nisso, no conceito, acaba gerando dificuldade como que se diz? Então, dando continuidade ao contexto relevante da web semântica, entramos nos conceitos de ontologia e RDF. A web semântica ela é baseada em ontologias, que descrevem conceitos e relações entre eles, ou seja, fornece uma base sólida para representar e compartilhar o conhecimento de maneira estruturada, facilitando a colaboração e interoperabilidade em ambientes digitais. Já o RDF, ele é a sigla de Resource Description Framework, é um padrão importante para representar informações na web semântica. É a parte fundamental da web semântica, sendo uma especificação do padrão desenvolvido pelo World Wide Web Consortium, que é o W3C. O RDF fornece uma estrutura para descrever recursos na web de maneira que seja compreensível tanto para humanos quanto por máquinas. E a sua principal finalidade é permitir a representação e o intercâmbio de dados na web de forma padronizada e semântica. Essa abordagem ela permite que máquinas compreendam o significado dos dados, facilitando a busca e integração de informações de maneira mais inteligente e contextualizada. Além disso, também, o RDF serve como base para outras tecnologias da web semântica, como as ontologias, a exemplo da OWL, e consulta semântica, que temos como exemplo a SparkL. As ontologias, elas também são usadas para entender o vocabulário do RDF, tornando-o mais expressivo e facilitando a representação de conhecimento mais complexo e estruturado. Em conjunto, a RDF e ontologia desempenham um papel crucial na criação de uma web mais semântica, na qual a informação não é apenas interconectada, mas também ela é compreensível por máquinas.
permitindo inferências e raciocínio automatizado sobre o conhecimento representado. Nesse mesmo conceito, entramos no Linked Data, que ele é um princípio fundamental da web semântica também, só que ele permite interconectar dados na web de maneira padronizável e interoperável. A ideia central é criar uma teia de dados onde as informações em diferentes bancos possam ser vinculadas e exploradas de forma mais eficiente. Essas informações são conectadas por meio de URIs, que é a sigla de Uniform Resource Identifiers, que identificam recursos de maneira única e global na World Wide Web, possibilitando uma web mais integrada. Bom, não existe exatamente um consenso sobre a divisão da web e o marco que define as divisões de cada uma delas. Mas a gente pode dizer que sim, existe um arquétipo de divisão que a gente pode definir aqui. Temos a web 1.0, a 2.0 e a 3.0 por enquanto. A 1.0 representa a conexão entre os computadores e o conteúdo publicado na web, algo muito simples, tá? Já a 2.0 representa a revolução social dentro da web. A gente pode citar aí as redes sociais e todas as interações que os usuários fazem entre eles dentro da web. Já a 3.0 representa toda a infraestrutura criada para facilitar o compartilhamento dessas informações da 2.0 e da 1.0. E aí entra a web semântica, que seria uma outra revolução na web, que utilizaria uma arquitetura de requisição que permitiria ao usuário obter um conteúdo dinâmico do banco de dados do RDF a partir de uma requisição HTTP, via o navegador, obviamente. E com o auxílio de um motor que gere esse conteúdo, né? Aí faltaria definir uma linguagem web semântica sem ambiguidade, justamente essa é a dificuldade. E ao mesmo tempo, haveria uma inteligência artificial que alimentaria esse banco de dados, RDF, a partir de uma requisição HTTP. Então seria um ciclo. E esse seria um modelo de aplicação padrão na web, que utilizaria a web semântica. E bom, falando um pouco sobre as linguagens que já se utilizam do conceito de web semântica, nós podemos mencionar, por exemplo, o XML e o HTML5. O HTML4 ainda não tinha sido lançado as tags semânticas que hoje nós temos no 5. Se um computador, por exemplo, entrar em um site do Brasil, ele vai saber o que é uma section, o que é um header, o que é um footer, o que é um cabeçalho, enfim. Essas tags permitem dar informações que antes não poderíamos dar se utilizássemos o HTML4. Mas junto a isso vem um grande desafio, né? Porque os programadores precisam fazer uso destas novas ferramentas que surgiram com o 5. Muitos ainda se atêm às práticas do HTML antigo, utilizam divs ao invés das tags semânticas. Então, precisaria haver essa conscientização, né, da melhor utilização das tecnologias que surgiram com o 5. O XML, por outra vez, já é uma linguagem um pouco mais coringa, né? Não existe uma padronização do que deve ser escrito para definir. Isso depende muito da linguagem que vai consumir o XML. O HTML5 já tem uma padronização melhor, né? Você é obrigado a utilizar a tag header, porque você já espera que existe um consenso na internet para o significado dessa tag. Já o XML já não tem isso. Então tem suas vantagens e desvantagens, mas uma coisa que todas elas têm em comum é que elas ainda não conseguem discernir o significado de uma palavra em decorrência de outra. Ou seja, ela não consegue vencer a ambiguidade, que é outro obstáculo que precisaria ser vencido para que a web semântica seja consumada de fato, para que o ápice seja atingido. Se, por exemplo, eu utilizo a palavra bergamota ou tangerina, ela não sabe dizer exatamente se isso significa a mesma palavra, mesmo sendo utilizado em São Paulo ou na Bahia. Então, isso é um desafio que precisa ser superado ainda. E bom, esse foi nosso trabalho, tá? Contamos com a participação de Alan Borges Silva, Brenda Sampaio Santos da Silva e Jurema dos Anjos Santos. E também eu, Gabriel Barreto Santiago dos Santos. Espero que tenha ficado claro o nosso trabalho. Agradecimento especial aí ao professor Roberto. E é isso. Obrigado.